Aleluia. Hallelujah. Gostaria de convidar aqui à frente I'd like to invite up front pastor Marcelo Mansen. Pastor Marcelo Lancy. Estará com a oportunidade nessa noite. We'll have the opportunity. Graça e paz, meu amado, da parte do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite e interessante como é que Deus faz as coisas. Eu realmente estou com uma expectativa muito grande desse congresso que nós estamos participando. Eu queria agradecer de coração a vocês. Aliás, eu estou apaixonado por essa igreja, viu, pastor Fernando? Eu estou impressionante. Pastor Djalma, com todo respeito. Eu estou apaixonado por essa igreja. O carinho de vocês, a amizade, a forma que vocês têm tratado a gente. Eu tenho me sentido em casa, eu tenho falado isso para o pastor Dalton, eu tenho me sentido em casa durante esses tempos que eu estou aqui. Impressionante, impressionante. Estive com o pastor Júnior e, assim, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Eu olho o pastor Dalton, parece que eu conheço há 10 anos, e esteve conosco em São Paulo agora, no início do ano, e Deus cria esses relacionamentos que eu creio que é por conta de um propósito. Você crê nisso? Quantos creem em propósitos aqui? Deixa eu ver. É nisso que eu creio. Essas ligações, esses elos que Deus faz por conta de um propósito. De um propósito. E eu trago um abraço da minha família. Sou casado com a Isabel, tenho 2 filhas, sou casado há 31 anos, tenho 2 filhas, a Isabelle e a Caroline. Mas eu trago um abraço da minha família para vocês. Hoje de manhã, ainda falando com a Isabel, falou: Marcelo, leva um abraço lá da nossa família para aquela turma bonita lá de Boston, de Framingham. Amém? Estenda sua mão em minha direção, querido. Diga o seguinte comigo: Senhor, se esse homem não falar, e se não for o Senhor que falar através dele, de nada vai adiantar eu estar aqui nesta noite. Portanto, Senhor, fala através desse homem, porque é a sua voz que eu quero ouvir nesta noite. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Dalton, por essa oportunidade, pelo carinho da sua família. Amo vocês, tenho aprendido a amar vocês de uma forma espetacular com quem tem me recebido. Fico muito feliz em tê-lo como parceiro, como amigo, como um braço dessa obra do Senhor. Deus te abençoe, Dalton. Muito, 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 muito. Dalton tinha falado o seguinte: Marcelo, você podia contar um testemunho da sua vida. Desse tempo todo que você caminhou, desse tempo que você tem, você podia falar sobre isso. E eu tinha comentado com o Dalton a respeito de algumas coisas que aconteceram na minha vida durante alguns anos, e tive a oportunidade de comentar com ele. Eu falei: Dalton, caramba, eu fui sequestrado, eu tive uma arma apontada na minha cabeça. Os caras que me sequestraram falaram o seguinte: olha, você acabou, nós vamos matar você. E o final disso, você sabe o que aconteceu, porque eu estou aqui nesse momento, mas Deus mudou a história dessa palavra. Eu comecei a falar, a rabiscar alguma coisa sobre isso, para falar um pouquinho sobre o Marcelo, e Deus falou: não é isso que eu tenho para aquele povo. Não é isso que eu tenho para aqueles homens do avivamento. Não é isso que eu tenho para aqueles homens que são um braço forte da igreja do Senhor naquela terra. E Deus me deu um texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E eu vou tomar a liberdade aqui de trocar o pronome pessoal da primeira pessoa para o plural. Que diz assim, Isaías 61, de 1 a 7. Se você quiser acompanhar comigo, aí fica à vontade. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre nós. Diga aí, sobre nós. Diga agora assim, sobre mim. Isso, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação, a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O versículo 4, preste atenção aqui, queridos. Homens do avivamento, vocês estão aí? Não, pode ficar melhor, espera aí. Homens do avivamento, estão aí?
Glória a Deus, é isso. Olha o que diz agora o versículo 4. Edificarão os lugares antigos, assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas de geração em geração. Eu vou pular agora para o versículo 7 que diz assim: em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra. Ei, olha para mim aqui. Por isso na vossa terra possuirão, ou possuireis, o dobro e tereis perpétua alegria. In verse 7 it says, instead of your shame you will receive double portion, and instead of disgrace you will rejoice in your inheritance, and so will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Queridos, eu venho de uma época We live in an era em que os Estados Unidos, a América do Norte, enviava grandes homens para toda a nação. the United States has sent men throughout the nation. E se você achar aqui que alguém já falou sobre isso na data de ontem, And maybe somebody spoke of this yesterday. isso não é coincidência. It's not a coincidence. Isso é o que Deus me manda dizer para vocês, e foi o que Ele mandou para trocar lá atrás da minha palavra. And this is what God had told me to tell you and to change my word. Porque isso que vocês vão escutar nesta noite And what you'll listen here tonight já estava preparado was prepared há algum tempo. for a while. Meu amado, Deus mandava a América como um grande celeiro de homens e mulheres com grande poder da palavra. God used America as a beacon of men and women that sent out in God's word. Era comum você escutar Billy Graham, Billy Graham, Benny Hinn, Benny Hinn, por que não falar de Jim Swaggart? even Jimmy Swaggart, E por que não de Miles Morrow? and Miles Monroe. Eu sou da época que acordava de manhã cedo antes de ir para a escola dominical, pastor de Djalma, e ligava a minha televisão Before going to Sunday school, I used to turn on the TV para escutar Jimmy Swaggart and listen to Jimmy Swaggart pela manhã. in the morning. E saía, terminava aquilo, me lembro como se fosse ontem, And I papai remember as fechava. if it was yesterday. Isso desligava e nós íamos para a igreja todos juntos. And then we would go to church all together, Mas não antes de escutar but not before listening Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Isso. De um tempo para cá eu me lembro And then from a time das past, I grandes remember, cruzadas de Billy Graham. in all Billy Graham's No Brasil. crusades in Brazil. Você lembra disso? Remember that? Pois eu estava lá em 1974, 1974 he was there no Grande Maracanã. in Maracanã. Eu era novo, I was young, eu era pequeno, a little child, mas me lembro que fui com meu avô. but I remember that day. Aquele grande estádio, I remember that stadium para with praise, escutar um grande homem de to Deus, listen to the great man of God, levado por esse país taken by this nation para o Brasil, to Brazil para dizer: to say existe algo diferente there is something different nesta nação in brasileira. this nation here. E é nesta nação brasileira And in this Brazilian que a nation, bênção do Senhor the blessing of God estará implantada. will be planted. Isso eu escutei várias vezes And sobre I've isso. listened this all the Olha, time. não foi só Billy Graham. And I've heard not just Billy Graham Alguns say, anos atrás eu tive a oportunidade de vir na América, em 1999. in 99 I came to America. Fiz uma turnê com um grupo brasileiro que cantava, um grupo gospel durante toda a Flórida. I came with a gospel group to sing all throughout Florida. Foram mais de 12 igrejas durante 15 dias. More than 12 churches in 15 days. Quando voltei para casa, When I came back home, meu went pai, back home, meu pai perguntou para mim: my father asked me, como é que foi lá? how was it there? Como foi o povo? How was the people? Qual foi a receptividade das How was igrejas? how they received you? E eu disse para ele: And I said to him, pai, tem algo acontecendo na Father, América. there's something happening in America. E ele perguntou para mim: por que, Marcelo? Why, Marcelo, he asked. Porque as pessoas não estavam ligadas naquilo. Because they were not connected. As igrejas estavam vazias. There were empty chairs. As pessoas não estavam lá People weren't there para ouvir a voz de to Deus, listen to the word of para se God, conectar com to Deus, connect with God, para seguir um ciclo to follow that cycle do que Deus tinha colocado nesta terra of what God had placed in the U.S. chamada América. called America. Meu querido, esse é o tempo que eu vivi. This is the time that Esse é o I've tempo lived. que eu vivi. The time that I live. Ei, 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim: não desprezeis as profecias. First Thessalonians said, Não desprezeis as profecias. do not despise the prophecies. Examinai tudo Examine everything e retém and keep, o bem. retain what's good. As profecias começaram a aparecer no Brasil dizendo: pastor Fernando, ei, Prophecies started popping up in Brazil saying, é dessa terra in this land,
É desse Brasil in this Brazil que vão sair that will homens rise e up, mulheres, men and jovens e women, crianças, young and old, que vão enfrentar o mundo that will go and spread e que throughout vão the world, levar a mensagem do Senhor. and will proclaim Em God's outras word. palavras, In other words, o que Deus estava dizendo God was saying é que do Brasil that in Brazil sairia um braço there would be an para arm levar a palavra do to Senhor, bring the word of para God, pregar no mundo inteiro, to send it throughout the dizendo world, Jesus Cristo é o saying Senhor. Jesus Christ is the Jesus Lord. Cristo quer mudar a sua vida. Jesus Christ will change your life. É do Brasil. It is from Brazil Iriam sair homens e mulheres that was going to rise up men para and women transformar, to transform, para resgatar to restore as nações, nations as cidades, and cities, as vidas, lives, para se voltarem to come and para o return Senhor to Jesus. the Lord Jesus E eu Christ. creio que é o grande avivamento que nós vamos ter antes da volta do Senhor And I Jesus. believe it's E eu be quero part of a great revival before the return of Christ. E como uma voz profética, meu amado, eu digo para você que eu e você, Prophetically, I say that you and ei, I, presta atenção aqui, eu e você you and I fazemos parte are part dessa geração. of what this generation. Ei, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, eu não Give ficava God parado. glory if I were Eu glorificava o nome do Senhor. Give God glory. Ei, é isso. This, Eu e você, you and I, envolvidos listening, para trazer de volta, to bring back, resgatar has for us to restore, os valores, redeem da palavra. values, o amor de Deus. the love of God, O amor de Deus, the love of God. sabe? Se eu perguntar para você aqui, o que você está fazendo aqui? If I ask you, what are you doing here? Talvez aqui, Maybe here. alguns digam assim, olha pastor, eu estou aqui porque eu vim melhorar a minha família. Perhaps you came here to help your family. Eu quero melhorar a minha situação financeira. My financial situation to make it better for my family. Eu vim aqui buscar algo melhor para minha família. Came here to the US to find something better. Eu quero for my mudar a family. minha vida pessoal. To change my personal life. Eu quero aplicar melhor os meus conhecimentos. Eu I quero want to entender apply melhor. my knowledge better. Eu quero estudar. I want to study. Eu vim aqui para melhorar e para ganhar dinheiro. I came here to get better, maybe to make money. Mas talvez alguns aqui nessa noite But some of us here tonight, digam assim, eu estou aqui porque eu tenho um propósito do I'm Senhor. here because I have a purpose. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito I'm de Deus here na minha because I vida. have a purpose. Eu estou aqui porque Deus vai I'm me here usar because como um God braço will use me as a nesta arm nação in this nation para transformar e para transform trazer de novo and bring back aquilo que ela perdeu, what it a lost. essência The essence da palavra de of Deus, the Word of God. de uma vida junto com Deus, A life that is together with do God. amor de Deus. Of God's love. Terra salada, A healed, fertile ground. solo fértil. Fertile ground. Aqui eu vejo 3 ciclos I see 3 cycles. e eu não vou me perhaps, delongar muito. and I won't take long. Terra sarada A healed land. é um resultado de uma ação. Diga comigo. A healed land is a result of an action. Diga comigo. Terra sarada, A healed land, resultado result de uma of ação. an action. Todos nós sabemos que a terra, We know that the land, depois de produzir muitos frutos after e frutos, producing a lot of fruits, ela precisa ser tratada. it needs to be healed. Ela fica cansada. It gets tired. Ela precisa ser adubada. It needs to be Adubada, fertilized. yeah. Ela precisa ser cultivada, needs mexida, to be cultivated, touched, movimentada. moved with oxygen. Precisa pegar o arado e Needs to passar na get- terra. Needs to plow the land. Então, terra sarada Healed land. é o resultado It de is a uma result ação. of an action. Solo fértil, Fertile. para mim aqui é um estado. It's in a state, it's in a situation. Yeah. É uma situação. Terra fértil A fertile ground. é uma situação, é um estado. It is a result of É resultado de uma terra que já está a limpa, land that was sarada, taken care of, healed, cuidada, taken care of. fértil. Se nós formos no dicionário e procurar fértil, ou melhor, se nós formos encontrar alguém If we find somebody or try to understand what fertile means, que saiba mexer com a terra, or understands how to deal with the land, um agricultor, an agriculture, um fazendeiro, farmer, se nós buscarmos e perguntar o que é um solo if fértil, we ask him what is a fertile ground, eu tenho certeza que ele vai dizer: I'm sure he'll say solo fértil a healed fertile ground. é aquele It is that que possui in which capacidade has the capacity para germinar, to produce algo. something. É o resultado da terra estar It sarada. is a result of a healed land. Ei, mas calma, But calm down. mas não está pronto para semear.
But it's not only ready to be sowed. Yeah. Sabemos que a terra precisa ser sarada, We know that the land needs to be healed. o solo precisa estar fértil, The fertile ground needs to be mas fertile. ela precisa passar um tempo parada, It needs to have a time of rest. sem se mexer nela, You don't touch it, just let it rest. para que o solo So the ground produza as proteínas e toda produces the necessary proteins para poder to ofertar offer a semente. the seed, Yeah. life to the seed. Existe um tempo, There's a time. existe um processo There's a process, e existe uma forma. but there's a way. Pastor, Pastor, mas como é que eu sei how do I know o momento certo, the moment, a hora certa? the right time? Como é que eu sei que está na hora de eu plantar? How do I know that it's time for me to sow a seed? E o que eu vou plantar? And what will I Em sow? how e como eu vou plantar? E como and how will I sow the seed? Estratégias. Strategies. O terceiro cenário fala de estratégias. Third scenery or Na third minha visão, o situation. terceiro cenário fala de estratégias, porque você não pode ter uma visão de como você vai fazer se você não tiver uma estratégia bem definida. You can't just have a way to do it if you don't have a defined Marcelo, o strategy que of how to você do está it. falando nessa What are you noite? talking about? Eu estou dizendo para você que você precisa Speaking saber of, you need to know o que você precisa fazer, what you have to como do, você vai plantar, how o que you'll você sow, vai plantar and what you will e o sow, que você quer colher. and what you want to Se eu reap. chegar aqui na América, If I come to the US, pego o Adson, meu grande amigo e pastor, I get Watson, my ministro friend, de louvor, a worship leader. pegamos um violão Maybe we get e a dizemos o guitar. seguinte: a terra está fértil, We say the ground is a fertile. terra está sarada. The land is healed. Ei, Hey, vamos para a praça, let's go to the outdoors. vamos ligar a música, vamos ligar o som, Turn on the sound. pega o violão Get the guitar. e vamos dizer: And let's say, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de... Pois é. Eu tenho certeza que não menos do que 3 minutos ia passar uma polícia maybe the cop will come after 3 minutes of singing. e encostar naquele grupo que está ali. We'll talk to that group over there. 2 pastores, 2 pastors um violão, with a guitar, caixa de som, a sound system, singing and worship for the God. adorando o nosso Deus. Yeah! E vou dizer: ei, vocês, He's gonna say, hey, o que you, estão fazendo aí? what are you doing? Vocês não podem fazer isso. You can't do this without Ei, permit. pare com isso. Stop this. Estratégia Strategies. errada. Wrong strategy. E o Marcelo e Adson voltam para a igreja. And then we go back to church. Pega o pastor Júnior. Get Pastor Junior. Pastor Júnior, meu coração arde Pastor Junior, my heart is burning. por levar a palavra. To take the word. E o pastor olha para mim e fala: Pastor looks at me and says, ok, Marcelo, leve a Marcelo. palavra. live the E word. eu pego o Adson I take Watson. e vamos entrar num condomínio desse. And we go one of these Agora não com violão, condos, maybe with a Não com guitar, caixa de maybe som. not with a sound system, mas com panfletos na mão. maybe with some flyers. E eu bato nas casas. And we start knocking on doors. E bato mais uma vez. And I knock one more door. Talvez alguém abra a porta. Maybe someone will open the door. Hey, Hey, who are you? quem é você? What do you want? O que você quer? Eu quero falar do amor de Deus. I want to speak of the love of God. What? O quê? Are you crazy, man? Você é doido? What are you doing? O que você está fazendo? Hey, Ei, go out. saia daqui. Estratégias Strategies, erradas. wrong strategies. No Brasil funciona. Maybe in Brazil it works. Em São Paulo funciona. Maybe in São Paulo it No works. Rio de Janeiro funciona. Perhaps in Rio. Eu estive várias vezes nas praças I've been in many downtown pregando do areas, Evangelho, preaching the gospel, cantando, planting the levando a gospel, palavra de Deus. the word of God. Mas aqui talvez não. But perhaps it does not work the same way Eu here in preciso the entender US, onde eu estou. because it is different. Eu preciso entender onde nós estamos. We have to understand where we are Antes de Before lançar sending a semente. the seed.
Mas como eu faço isso? Já estou But how do terminando. I do this? O que eu faço isso? Como eu faço isso? How do I do this? 2 Crônicas 1 First, diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Diga: Salomão, perdão, filho de Davi, fortaleceu sons of David, no seu reino, was porque o fortified Senhor because God era com ele. was with him. Solomon, son of David, established himself firmly over his kingdom, for the Lord his God was with him and made him exceedingly great. 2 Chronicles 1:1. Querido, o cenário aqui era muito simples. To get to this point, maybe it was simple. Davi havia morrido, He had died, David. Salomão havia subido o trono. Solomon naturally came E eu to não heir quero the dizer throne. aqui o porquê que foi Salomão Why e was não o seu Solomon irmão primogênito. and maybe David's firstborn? Mas Deus colocou Salomão, But God placed Solomon as the heir to the e kingdom. lá estava ele, And there he was, aproximadamente 8 anos de idade. around maybe perhaps 8 years jovem, old. A young man. Garoto, A young child. talvez a coroa não coubesse em sua cabeça, Maybe the crown didn't fit his head. mas ele estava lá porque Deus colocou ali. But he was there because God placed E Solomon estava there. Salomão olhando. He was looking perhaps. A situação de Israel era ruim. The situation of Israel was horrible. Um grande inverno assolava aquele momento. A great winter was there at that E de moment. inverno aqui vocês conhecem bem, não é And isso, you pastor? understand of what is the winter Porque a here. coisa também aqui é difícil. Because it's tough here. Quando bate o inverno aqui, When winter knocks quando a at the neve door, cai, and snow starts to secam fall, as plantas, the trees dry up, secam as folhas, the leaves fall out, as folhas caem. they fall. Se o gado não tiver arrumado, ele morre. If the cattle is not in the right place, it dies. Essa era a situação de Israel, This was the situation in Israel. muito complicada. Very delicate. Os alimentos não haviam sido produzidos, The food weren't there to be produced porque o frio because the cold, the winter, matou a plantação. killed that plantation. Animais haviam morrido Animals had perished por causa do frio. because of the cold weather. Era um frio completamente anormal, A very para different type aquele of winter momento. for that particular moment. mas lá estava But there was Salomão, Solomon com 8 anos, with 8 years old, sentado no trono. seated at the throne as an heir to the throne. E aqui eu quero compartilhar um negócio com And this vocês. is what I want to tell you. 8 anos, 8 years, um outro desafio. another challenge. Nunca teve a oportunidade Solomon never had an de opportunity sentar com seu pai to sit perhaps with his para father aprender to learn as the king como governar how to govern that kingdom, Israel. O que eu faço? What do I do? Como eu faço? How do I do this? Primeiro lugar, First place, em Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há, de novo, Proverbs há 11:14 says, a "The sabedoria." multitude of Provérbios 11:14. For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. A palavra do Senhor diz que Salomão, então, naquele momento, The Lord said to Solomon at that moment, sem saber o que fazer, without knowing what to do, ele reúne os seus he conselheiros gathers his advisors e diz o seguinte: and says, o que meu pai faria no meu lugar? what would my father do in my place? Os conselheiros olharam para ele e falaram: ei, Salomão, com certeza o seu pai I'm sure Solomon, they looked at him, abriria o cofre do governo, do your father palácio, perhaps opened the safes of the government, e pegaria the coffers of the government, e utilizaria os lastros do governo and would use the resources of the government. que Davi guardou sobre mais de 40 anos ali. Over 40 years that David would Pegaria save, aquele dinheiro, would take that money, mandaria homens às outras would nações take men to other nations, comprar sementes, buying seeds, comprar alimentos buy food, e trazer para Israel, and bring to Israel, para que não perecêssemos de fome. so they wouldn't die of hunger. E Salomão diz: Solomon said, traga-me o tesoureiro.
Bring me the treasure. E vem o tesoureiro. Comes the Eu treasure. consigo fazer isso? Can I do this with O our tesoureiro coffer? disse, não consegue. We can't afford it. You Porque can't do it. Absalão, seu irmão, Because Absalom, your brother, no tempo em que seu pai saía when your father used to go out para on guerrear, wars, in wars, para lutar, to fight, e quando Absalão se revoltou and when Absalom revolted contra o trono do seu pai de and Davi, rebelled against your father David's Absalão throne, foi no trono, foi nas reservas, no cofre do governo, Absalom went to the coffers of e the tirou government todo e usurpou tudo que tinha de lastro de guardado, estava guardado ali, and took everything that was hidden there e pegou e foi embora. and took it and left. Você não vai poder fazer isso. You cannot do that. Salomão olha e fala, o que me resta? What will E os conselheiros falaram, What will I você do? só tem 1000 cabeças de boi. you only have 1,000 head of cattle? Só isso? That's all I have. 1000 cabeças de boi. That's it. Se fosse de vaca, Maybe if there were cows, leitinho, maybe there would be milk, queijo. Com cheese. mais de 5 milhões de pessoas, você podia More fazer than alguma 5 coisa. million people, maybe we can do something, but these are bulls. Mas eram só 1000 cabeças de boi. Talvez o boi cansado, They were tired. aquele que puxa o arado, The one that used to para plow mexer a the land, terra. Para mexer a terra, to plow the land. era o que eles tinham. That's all they had. Salomão então tem o segundo ponto que eu quero compartilhar com And this is the vocês. second point I'd like to Ele talk to you. toma uma atitude. Solomon makes an attitude, takes a position, Ele deve ter imaginado e deve ter escutado várias histórias do seu pai. and maybe perhaps he heard a lot of stuff and Porque a seu lot of pai lessons from Davi his nunca father. tomava uma posição. Because his father David never took a position. Nunca decidia nada Never decided sem something consultar o Senhor without Deus. consulting the Lord Sem God. entender de Deus o que deve fazer. Without understanding from God what he had to do. Então Salomão So Solomon reúne todos os sacerdotes gathered all of the priests e diz para todo o povo: and said to all the people, Ei, nós vamos subir aquele monte we're going to go up to the e mountain nós vamos à casa do Senhor. and we're going to go to the house of God. E a palavra do Senhor, And the word of God says, 2 Crônicas 1:6, 2 Chronicles 1:6, diz assim: E Salomão e toda a sua congregação com ele subiu ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. 2 Chronicles 1:3 and Ele não 6. ficou parado, And Solomon and the whole assembly went up to Ele the não- high place of Gibeon, for ele não God's jogou a tent meeting was there. responsabilidade para He outros, took that responsibility ele tomou uma decisão. and he took a decision. 8 anos, 8 years. mas sabia But he que o understood seu pai ensinava: that his father Ei, filho, taught, hey, não tome uma decisão sem consultar o Senhor. do not take a decision Não faça without nada sem consulting consultar the a Lord. Deus. Do not do anything without consulting the Lord. Não diga nada sem Deus dizer antes para Say você. nothing before God tells you something. E foi o que ele fez. And that's what he did. Ele teve uma atitude. He took a decision, an attitude. Terceira e última, And third point, ação de Salomão que eu quero compartilhar com vocês. Solomon's action. 2 Crônicas 1:6 diz: E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. 2 Chronicles 1:6 says, Solomon went up to the bronze altar before the Lord in the tent of meeting and offered Sobre o altar de cobre on the bronze altar que estava na tenda da congregação, that was in the tent, e ofereceu sobre ele and offered 1000 holocaustos. 1,000 burnt offerings on it. Ei, era tudo que ele tinha. That's all he had. Pastor Fernando, eram os 1000 bois. What happened? Well, the cattle. Eu posso imaginar naquele momento o seguinte: os crentes, The Christians, perhaps. I glória a can think, Deus, Glória eis a que God. nasce um santo Israel, They jovem came de 8 anos. with the 8-year-old. Aqueles outros que olhavam meio de lado, They falando assim: looked at that child and Hey. said, hey, o que esse cara está fazendo? what is this kid doing? É o que nós temos, This is all we have. 1000 bois, 1,000 cattle. e ele vai mandar sacrificar. He's going to burn. O que nós vamos fazer? He's going to sacrifice. What will we do? E Salomão dá ordem para os And Solomon sacerdotes: says to the priests, ofereçam em offer holocausto. unto the Lord. E aqui na minha imaginação santa agora, And maybe I can think and imagine. pastores, eu imagino, pastor Julius, Pastor Julius, I can think perhaps um garoto de 8 anos. an 8-year-old kid. Ok, só Yeah. que vai. E aí foi. Without a father. Cada sacrifício,
he went with the sacrifice. o sangue descia pelo monte. They came down from the mountain. E quando acendiam fogueira, And when they lit up the subia-se a burnt fumaça. offering, Subia-se a fumaça. the smoke went up to the highest. Era o sangue escorrendo na terra. Blood was flowing in the land. E aquela fumaça subindo no alto do And that morro. burnt offering went up E to aqui the Lord. com a minha imaginação santa, And perhaps me thinking eu or posso imagining, imaginar Salomão, and I can perhaps see com 8 Solomon, anos, um garoto, 8 years, this kid sentado, sitting na cena do seu trono, upon his naquele throne, momento, looking at that moment, olhando para o céu looking at the high e heavens, olhando para aquela and fumaça looking at that smoke, e procurando. and looking. Procurando o quê, pastor? What was he looking, maybe, Pastor? Procurando Deus. Seeking God. Sabe por quê? You know why? Porque seu pai, His father. apesar de ter sido um homem segundo o coração de Even though Deus, if it was a man Davi. after God's own heart, nunca never esteve com Deus was with God. face a face. Face to face, Nunca, never. nunca. Mas seu filho But his son deve ter escutado histórias do seu pai, maybe heard the stories of his father, David, como que ele escreveu em Salmo 18. like Psalm 18. Estou com minha alma no inferno, e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou entre os ventos e foi lá e me resgatou do inferno. Ele deve ter escutado isso do seu pai. Maybe he listened to his father saying, "The Lord is my rock and my fortress, and He was my salvation." Mas todos sabemos que isso é uma metáfora. But this, these metaphors Mas aquele garoto não entendia isso. that maybe he didn't understand. Na minha imaginação santa, ele estava olhando para o céu dizendo: ei Deus, In my imagination, maybe he's looking to God and say, "Hey God, se apresente para mim. manifest yourself to me. Eu estou aqui onde o Senhor está. I am here. Where are you?" Mas nada aconteceu. But perhaps nothing happened. O tempo passou, Time passed. o povo desceu do monte. The people came down from the mountain. Salomão foi para o seu palácio. Solomon went to his palace. E a palavra do Senhor não diz como, nem onde. The word of God does not say how and where. Mas a palavra do Senhor diz assim: como resultado The word of God says, as a result de Salomão ter chamado a atenção de Deus, of Solomon calling upon God's attention over him, entregando aquilo que ele tinha como única coisa que poderia and giving to God maybe the only thing he had. dar uma sobrevida àquele povo, mas era tudo que tinha, eram 1000 cabeças de boi, That's all he had. mas ele entregou tudo. But he gave everything. Ele chamou a atenção de He Deus, called God's attention. e a palavra do Senhor diz And the word of God em says, 2 Crônicas 1:7, 2 Chronicles 1:7 says, que naquela mesma noite, that night God, diga comigo, naquela mesma noite, at that night, não diga mais forte, naquela mesma at noite. that same night, Isso, como profeta do Senhor, eu digo: é hoje, meu irmão. It's today, É I hoje. say. Veja o que vai acontecer com você, homens. That's what will Homens happen. do avivamento. Homens do men of avivamento. revival, Naquela mesma That noite, same Deus apareceu a Salomão God appeared to e Solomon. disse-lhe: ei, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: God said, pede ask o que queres for whatever you want, que eu te dê. me and I will give it to A you. Bíblia não fala como. Se Deus entrou pela janela, pela porta, isso não importa. Mas Deus se apresentou a Salomão. God presented himself, we don't know how, to Solomon. Isso, vai mais à frente. Further, No versículo 10 diz assim: verse 10 says, dá-me, pois, agora Solomon said, sabedoria, "Give me wisdom conhecimento. and knowledge." Preste atenção aqui, queridos. Pay attention. Para que possa sair e entrar perante esse povo. That I may lead this people. Pois quem poderia julgar a esse tão grande povo? Who Ele não is olhou able para to dentro govern dele. this great people of yours? Ele não pediu nada para He ele. didn't ask anything for himself. Ele sabia porque estava naquele trono. He knew that he was Ele in that sabia throne, porque estava sendo colocado naquele trono that was placed upon that para throne conduzir o povo de to Deus conduct the people of como um God braço de Deus. as a right arm. Exatamente como você está aqui nessa It noite. is how you are here Foi por tonight. aqui que Deus te trouxe. God has brought Não you foi here para
para tonight, enriquecer você, meu querido. not just to be Não como um primeiro momento. as the first moment. Ele te trouxe aqui para você ser braço forte. He placed you here to be De a um mover strong que Ele arm. vai fazer nesta nação, And what you're going to do in this através de mim e de nation, você. from me and you, Aqui, here, homens do He will avivamento. use you and I as men of revival. Ei, versículo 10. Verse Dá-me, 10. pois, agora sabedoria e conhecimento, Give me wisdom and knowledge, para que eu possa, Senhor, sair e entrar perante that I esse may povo, lead this people, para que eu possa pregar aqui dentro de Framingham, that I may preach here in para que eu Framingham, possa expandir para Boston, that I can expand to Boston, para que eu possa fazer de Framingham that I can do here in Framingham, um farol para os Estados Unidos, a great para que eu fire faça to the- parte to the deste nation, avivamento that is part of this revival, que prevê that e can que see, antecede a that will volta do come Senhor. before you. Então disse Deus a Salomão: And God said to Solomon, porquanto ouve isto em seu coração, because ouve isto em seu coração, esse desejo em teu coração. Versículo 11. E não pediste riquezas, God said to Solomon, since this is your heart's desire, and you have not asked me for wealth, possessions, or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people, over whom I have made you king. Verse 12. ei, Deus olhou o coração daquele homem, God saw daquela Solomon's criança. heart. Então disse Deus: porque ouve isso em teu coração, não pediste riquezas, bens, honra, nem morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste conhecimento, wisdom, para poderes julgar o meu povo, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, a quem ou sobre o qual te constituirei. Sabedoria Wisdom e conhecimento and knowledge te serão dados, will given to you, e te darei riquezas, and I will give you bens, riches honra, and wealth, quais não teve nenhum rei antes, possessions such as no nem king depois de was ti before you ever had, haverá. and none after you will have. Querido, presta atenção numa coisa aqui e eu Pay termino com attention, isso. and I will finish here. A sua prosperidade Your prosperity nesta nação in this nation, está relacionada, it is connected, diretamente ligada directly connected à prioridade to the priority que você está dando that you are giving ao propósito de Deus, to the purpose que of te God trouxe para Framingham, that brought you to que te Framingham, trouxe para Boston, brought you to Boston, que te trouxe para os Estados Unidos. brought you to the U.S. Ei, a consequência The consequences de você entregar a sua vida como prioridade, of giving your as life as a ações do priority Senhor, to the actions of God estar atento ao mover do Senhor, and listen to God's movements, e te darei I will give you riquezas, riches bênçãos, and wealth and blessings and honor honra, and honor quais não teve nenhum no other king before rei you antes de ti, had ever e had, nem depois haverá. nor will there be one Essa é a minha after palavra you. profética para cada um de This is vocês the aqui word nessa God noite. has for you. É esse amor que nos move. É esse amor que nos move. Fundo que o mar, o amor de Deus não escolhe a quem quer amar. Você quer transformar o seu bairro? You want to change your Seja neighborhood? agente de transformação na sua casa. Do you want to be an agent of change in your home? Quer transformar a sua cidade? You want to change your city? Transforme o seu bairro. Change your neighborhood? Quer transformar o seu país? You want to change your country? Seja um agente de transformação Be an active agent no of estado que você change vive. where you live. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Deus abençoe, homens do avivamento. Aleluia. Men of revival.